nasceu num certo dia, hora da Ave Maria, o universo viu gerar. No princípio o verbo se fez fogo, nem Atlas tinha o globo, mas tinha nome o lugar, era terra, terra. O Cajuí começou, na verdade, em 2002, quando eu entrei na Universidade Estadual do Piauí como professor horista. E a gente reuniu um grupo de alunos e começou o sonho do Cajuí a partir de então. Isso acredito que a partir de julho de 2002 foi quando a gente começou a sonhar um grupo de estudo, primeiramente de agricultura orgânica, e surgiu o Cajuí, que não é só um grupo de estudos, virou um grupo de estudo, pesquisa e extensão em agroecologia, que é uma ciência multidisciplinar, né, que visa a sustentabilidade no meio rural. Fez o Criador a natureza, fez os campos e florestas, fez os bichos, fez o mar. Fez por fim então a rebeldia, que nos dá a garantia, que nos leva a lutar pela terra, terra. Por que a agroecologia é o caminho? Não é nem um caminho, para mim é o caminho da libertação. Alternativa a duas coisas em especial: ao modelo convencional de produção, e uma alternativa também que vai contra, poderia dizer assim, algumas coisas tradicionais, culturais, né? Digamos assim, como as queimadas, né? Também a questão do próprio manejo do agroecossistema, né? Você ter os princípios ecológicos, você está baseado nos princípios ecológicos, que é o que os pensadores e os autores, né, hoje discutem sendo agriculturas de base ecológica, que não é só um modelo, não tem receita de bolo na agroecologia para se fazer agricultura. Uma agricultura ecológica, uma agricultura de base ecológica não tem receita de bolo, né? O agricultor faz com o que ele tem, a questão é valorizar o que ele tem no local dele, e que ele não precise disponibilizar de outro local para poder atender suas necessidades. Isso é a agroecologia. E no sentido mais real, assim, mais fácil de ser vivido e reconhecido, é a libertação de um trabalho escravo muito assim sutil, mas que é real, vivido pelos povos do campo. Todo ano os agricultores fazem um mundo de trabalho pesadíssimo para poder conseguir a sobrevivência no campo. Ele vai falar com o proprietário para arrendar o lugar de fazer sua roça, e o proprietário tem suas condições. Como eles não têm muita terra, ou alguns não têm de jeito nenhum, ele se submete a isso. Paga a renda, alguns são tão difíceis, são tão duros, que mesmo sendo um inverno ruim, não tendo uma boa produção, assim mesmo ainda cobra renda, isso já aconteceu. E é interessante saber isso, e é interessante que o agricultor entenda isso, porque na verdade não se é apenas um manejo diferenciado da área do agroecossistema, mas sim uma visão holística do todo do meio rural. Aí você trabalha a questão de gênero, né, que é uma questão social muito grave, principalmente aqui no Nordeste, tá, onde as mulheres são subjugadas e são tidas como simplesmente para os afazeres domésticos. E, na verdade, elas fazem de tudo, e isso não é discutido, não é valorizado. Hoje os camponeses estão em uma encruzilhada muito difícil, porque a geração presente, que está findando
geração, por exemplo, que iniciou há 28 anos, começaram com um trabalho muito forte de degradação da natureza. Então os jovens de hoje, né, os jovens que tem 18 anos hoje, tá pegando essa natureza bastante degradada, nada animador para ele continuar um trabalho de vivência no campo, de produção no campo. Então existem dois caminhos: ou ele pega a fila para ir trabalhar em outros estados, Mato Grosso, São Paulo, no estado do Sul, em campo também, na roça também, que lá é produção de soja, algodão, essas coisas. Ou ele enfrenta a restauração da terra para poder viver no campo, que é muito difícil. Em sua maioria, quase que absoluto, vão para fora. E lá também é, de certa forma, um trabalho escravo, porque comparando com a renda que as fazendas geram e o que eles recebem, é quase nada. E o risco de acidente é muito grande. Então é muito difícil. Então a agroecologia surge como uma libertação por causa disso. Através da agroecologia pode-se viver no campo. Eu sou um testemunho vivo. Meu pai deixou uma terra nada muito boa. Estou encarando a recuperação dela e numa fase ainda de recuperação. Nossa família está tendo uma resposta muito boa, né? Cada ano se supera a produção. A natureza também, cada ano, está mais viva, mais, digamos assim, mais animada, mais alegre, até mais cheirosa também. E acredito também que em plena crise mundial, a salvação da humanidade é exatamente se tocar e perceber que a crise é também consequência desse desligamento da pessoa humana da natureza, né? Não leve em consideração as aves, os animais, o sol, o vento, nada disso interessa para boa parte das pessoas que habitam o mundo. E viver longe disso não é vida, né? Madre Terra, nossa esperança, onde a vida dá seus ventos, o teu filho vem cantar. Ser e ter um sonho por inteiro, sou sem terra, sou guerreiro, com a missão de semear a terra. Cuidar do que lá tem. E se está faltando, tentar colocar, né? Tentar repor, tentar criar um clima onde o ser humano se sinta feliz. Então, para ele estar feliz, é obrigado também, é necessário que os outros seres também estejam vivos e estejam felizes. E a roça de Deus, no sentido que eu falei, é fértil, viva, cheirosa, né? Tem flores. E tudo está vivo. Tudo está conectado, tudo está funcionando em plena ordem. Então a vida do ser humano que está ali no meio também está em ordem. Por isso que eu falei que a roça de Deus seria assim. E aí a agroecologia posso colocar assim como a roça de Deus, né? Que protege, que cuida, que zela, que garante a vida, que garante a liberdade. E quem é livre cria vida, cuida de vida, protege a vida. E a vida não é só do ser humano, isso seria monocultura, né? Mas a vida de todos, de todo um espaço.